Louvado seja Deus, a paz, meus amados, em mais um momento gracioso aqui diante da palavra de Deus. Eu quero deixar para você neste momento uma mensagem maravilhosa. Você vai ver, Deus vai operar milagre na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amados, a Bíblia nos diz no livro de 2 Crônica 20:20 que crer no Senhor vosso Deus estareis seguros, crer nos seus profetas prosperarei. Amém? Querido, cria. Nós estamos aqui na terra, mas Deus está lá no céu. E Ele se agrada muito quando você clama, você busca, e Ele está pronto a te abençoar. Amém? Antes de começar essa mensagem, eu quero pedir para você, clique no gostei desse vídeo, compartilhe na sua rede de amigos e se inscreva nesse canal. Esse trabalho é um trabalho evangelístico, querido, é um trabalho evangelístico. Muitas vidas estão sendo ganhas para Cristo Jesus. E eu quero contar com você, como parceiro, nessa caminhada, nesse semear da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Querido, a Bíblia nos diz no livro de 2 Reis, capítulo 5, que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amados, um homem tremendamente estrategista, um homem valente, um homem que comandou o exército da Síria, um comandante muito bem conceituado, um homem potente e corajoso, abençoadíssimo. Para a Síria ele deu grandes vitórias. Mas tinha uma enfermidade terrível, uma lepra, e a lepra não era curada através de médicos naqueles tempos. Amém? E em uma das incursões que ele estava ali fazendo naquelas regiões, em Israel, ele raptou uma menina e ali levou ela como cativa para a Síria, para ser serviçal da sua mulher. E essa menina lá, certamente usada por Deus, porque Deus trabalha de maneiras que você não entende e ninguém explica a Deus. Amém? Então Deus ali usou aquela menina um dia e ela, vendo Naamã leproso lá na sua residência, na sua casa, junto com a sua esposa, ela ficou, nossa, e chamou a mulher e disse: olha, se seu marido fosse até a Samaria com o profeta Eliseu, ele seria curado dessa lepra. A mulher ficou, de certo modo, feliz de ouvir aquela mensagem de alguém que conhecia um Deus de fama, um Deus que cura. E ela foi e falou com ele, conforme a menina contou, que lá na Samaria tinha profeta, homem de Deus, que certamente se ele fosse lá e ouvisse o que ele iria falar e obedecesse as suas palavras, seria curado. Então ele foi até o seu rei e aí pediu para o rei autorizar que ele fosse até Israel com esse objetivo. E o rei de imediato deu cartas para ele e mandou que ele fosse falar com o rei de Israel. O rei de Israel ficou em paúria, ficou em dificuldade, porque o rei de Israel tinha feito um acordo com o rei da Síria para não ter guerra entre eles. Amado, quando o rei recebeu a carta do rei da Síria, o rei de Israel quase que pirou. Desculpa a expressão, ele ficou em paúria, não é verdade? Então, veja só que aqui no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aí o rei rasgou as vestes dele, ficou desesperado. Amados, rei é para cuidar da cidadania, cuidar da terra, dos limites, cuidar de ação. Rei não tem poder para operar milagres, para interceder diante de Deus por alguém, não. Mas quando o profeta Eliseu ouviu falar que o rei estava nessa situação de desespero, disse para ele, Eliseu disse para o rei de Israel: por que
rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ei, é muito forte, irmão. Quando você tem intimidade com Deus, quando você busca em Deus, você crê que Deus é Senhor e opera, você não tem dúvida que você pode ser um abençoador, que você pode ser um embaixador de Cristo Jesus. E assim Eliseu agiu. Manda vir esse homem, que ele vai sair daqui livre e vai dizer em alta emoção, onde quer que for, onde quer que seja, que em Israel há Deus. E ele veio, Naamã veio, trouxe presentes para o rei ou para o profeta. E aí o profeta não quis nada disso. Aliás, o profeta Eliseu nem o recebeu ele pessoalmente. Mandou um dos seus assessores, dos seus ajudantes, no caso Giazi, ir lá receber ele e dar o recado. O que ele tinha que fazer. Aí então o Giazi foi lá e falou: olha, Naamã, o seu negócio é ir até o Rio Jordão e lá você mergulhar por 7 vezes. Amado, Naamã, um homem orgulhoso, um homem poderoso, ficou irado porque não foi recebido à altura de comandante do exército. Ele achava que ia recebido com toda a pompa de rei, de comandante, de general, um estrangeiro que viesse. Mas o homem de Deus, ele não tem esse negócio. O homem de Deus, ele é simples, objetivo, e ele não está afim de vender a palavra de Deus, de vender Deus. Não, ele vai para abençoar as vidas que forem até ele. Amém, irmãos? Eliseu, Naamã ficou muito irado por conta que o profeta mandou ele mergulhar naquele rio. E ele falou: por acaso esse rio de água barrenta, esse rio água suja, olha, então fosse para mergulhar esse rio Jordão, eu faria isso lá na minha terra, lá em Damasco. Lá tem o rio Abana, o rio Fafá, água muito mais límpida que essa. Ele não entendia a mensagem, amados. Mas é assim mesmo, ele não tinha essa crença, ele não era dessa linhagem. Amém? Mas coube a um soldado dele, sabendo que a coisa ia ser diferente, não era como ele entendia, na força do seu eu, do seu entendimento. Ele falou: rapaz, chamou até de pai, né? Certamente esse soldado, esse servo, gostava muito do Naamã. Disse: pai, por que não obedece à voz do profeta? Por acaso ele mandou você fazer algo impossível? Já está aqui mesmo? Por que não faz isso? É melhor, certamente ele falou assim, é melhor obedecer do que sacrificar? Amém? Certamente ele foi mais sábio do que o Naamã. Naamã, no seu orgulho. E aí Naamã ouviu a voz do seu servo, do seu soldado, do seu escravo, não sei como queria chamar. Então ele foi lá e fez. Mas antes ele foi orgulhoso. Mas finalmente aceitou aquilo. E quando ele se mergulhou, uma vez nada, 2, 3, 4, 5 vezes nada. Na 7ª vez, aí ele ficou limpo, pele limpa, como fosse uma pele de uma criança. Diz então que nessa hora o Naamã ficou totalmente feliz da vida. E quem não ficaria, na verdade? Quando Deus operou o milagre nele, através do profeta, ele ficou curado, livre da lepra. E aí que ele fez, amados? Ele chegou, no versículo 15 ele fala assim, ele voltou ao homem de Deus, ele, toda sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite o presente do teu servo. Irmão, é assim. Ele reconheceu que ali tinha Deus, que ali Deus operava milagre. E quando você reconhece isso, você está correto, você está agraciado, você está, no mínimo, reconhecendo o poder do Deus da Bíblia. Amém? E assim ele fez. Então, ofereceu o presente, mas o profeta não aceitou. Não aceitou o presente. Então, ele insistiu que ele aceitasse. Então o profeta disse assim, porém disse ele, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Nisso insistiu ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Então disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado
levar uma carga de terra de 2 mulos, 2 animais, né? Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amado, nessa época, as pessoas para adorar um Deus tem que ser na terra daquele Deus. Então tinha muitos deuses pagãos, e lá na Síria tinha um Deus chamado Rimon, a quem o Naamã adorava. Mas quando ele foi curado, foi livre, foi limpo, ele reconheceu o poder de Deus de Israel, e aí ele pediu a terra de Israel para levar para a sua terra, para que lá adorasse a Deus na terra de Israel. É muito forte. Isso é reconhecer o poder de Deus. Isso é reconhecer e adorar ao Deus, reconhecer o poder do Deus da Bíblia. Foi dessa vez que ele pediu a terra de Israel para que lá em Damasco, na Síria, ele pudesse adorar ao Deus da terra de Israel, ao Deus, o Senhor dos céus. Amados, e nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor, minúsculo, entra na casa de Rimon para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu disse: vai em paz. Querido, perceba que houve cura, houve quebra de orgulho. O homem orgulhoso não vai para lugar nenhum. Por mais que você tenha condições de vencer guerras, por mais que você seja estrategista, por mais que você tenha dinheiro, poderio econômico ou bélico, mas você pode ter vitória por um tempo das tempos, não por tempo inteiro. Você só vai ter vitória por tempo inteiro, e não é sorte, é bênção, quando você servir a Deus, quando você se render ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, ao Deus que tirou aquele povo do Egito. Você lembra da história de José do Egito? Essa menina aqui, amado, foi usada por Deus para levar o Deus de Israel lá na Síria e falar desse. José do Egito também é uma história linda. Quando os irmãos deles tiveram inveja, enfiaram dentro de um poço, venderam para escravo, ele foi parar lá em outras terras. E aí foi servir quem? Foi servir ao rei, ao Potifar, aonde a mulher de Potifar foi lá e quis fazer dele um amante, e ele não aceitou, porque temia Deus. Querido, onde quer que você esteja, qual seja a sua estrada, sua caminhada, qual seja a sua situação, nunca negue seu Deus. Confia, acredita. Fala do poder de Deus, delibera esse Deus, onde quer que você seja, porque você está sendo usado como instrumento. Essa menina foi usada como instrumento lá na casa de Naamã. E o Naamã foi curado, livre e se converteu. José do Egito, também lá no Egito, ele foi usado por Deus. Ali ele foi o segundo homem naquele lugar. E aquele povo ali tiveram vida abundante, onde certamente muitos se converteram. Querido, Deus é o Deus que opera milagre e maravilha, mas Ele quer que você seja seu representante. Se você negar a Deus, Ele vai te negar no dia do juízo final. Por isso você seja como essa menina que foi ali naquele lugar constrangida, porque ela não foi ali de boa, ela foi raptada, ela foi ali cativa, ela foi ali escrava. José foi vendido também, mas ele não negou Deus, e Deus honrou a fé dele. Você creia que nessa mensagem houve muitas lições positivas na nossa vida. O Naamã acabou sendo curado, liberto e se converteu ao Deus de Israel. Eu creio que você também, amado, que já é servo de Deus, de Israel, e está ouvindo essa mensagem, a luz de Cristo Jesus, que resplandece em ti, vai
fazer com que muitos, através de ti, venham conhecer o Deus de Israel. Então, eu profetizo na sua vida que você seja instrumento na mão de Deus, para que muitos venham se vir a esse Deus, se converter a Ele, através de você. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você e a sua casa venha servir a Jesus Cristo, Senhor, o único que pode nos levar a Deus. Amém? A paz, querido, que Deus te abençoe e que você seja grandemente abençoado e que essa mensagem venha edificar a sua vida em Cristo Jesus. A paz de Jesus. Amém. Graças a Deus.